Espirometria. Como que funciona a espirometria? É mais ou menos assim. Tu tem paciente, ele respira num cano que está aberto aqui num potinho com ar e isso está sobre o líquido. Então, expiro, quando eu expiro, esse potinho vai subir e aqui na roletinha, a roletinha vai acabar descendo. Então vai marcar uma descidinha. Como aqui, isso aqui é uma expiração. Agora, se eu inspirar, vai ser o contrário, vai ser essa subidinha. Então, como que funciona isso aqui? A partir da espirometria, a gente pode determinar os volumes variáveis do meu pulmão. Quais são os volumes variáveis? Não são o volume residual, não é o volume residual funcional e não é a capacidade pulmonar total. É quanto tu consegue variar numa inspiração e numa expiração. Então vamos ver aqui. Volume residual, bate aqui a 1 litro mais ou menos. Volume residual funcional vai bater aqui em 2,5 litros aproximadamente. Então aqui, essa melinha branca está na capacidade residual funcional. Capacidade residual funcional, 2,5 litros. Então, se eu faço esse movimento aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, eu estou trabalhando no volume de corrente, 0,5 litros. Agora, se eu resolver que eu vou inspirar o máximo que eu posso, eu vou chegar até esse valor aqui, que é a capacidade pulmonar total. Só que eu não consigo determinar quanto que é tudo isso, e sim apenas essa variação que teve dessa minha base, que é a capacidade residual funcional, até esse topo aqui. Tudo isso que eu inspirei é chamado de capacidade inspiratória. Só que se eu pegar essa capacidade inspiratória e tirar o meu volume de corrente, que eu tinha determinado antes nessas voltinhas, eu tenho a minha volume de reserva inspiratória. Então, ou capacidade de reserva inspiratória, não tenho certeza o que é. Enfim, e eu posso seguir, ó, volume corrente, agora eu inspiro o máximo. Até o máximo. Eu não vou saber quanto que é o máximo, mas eu sei que eu cheguei no volume residual. Eu não consigo determinar. Eu consigo determinar essa variação que teve. E essa variação é chamada de reserva expiratória. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, inspiro uma vez, inspiro o máximo que eu posso e solto o máximo que eu posso. Tudo isso que eu soltei é chamado, então, de capacidade vital. Capacidade vital. Mas então, como que eu determino a minha capacidade pulmonar total, o meu volume residual e minha capacidade residual funcional? Eu determino pela espirometria usando hélio, porque eu vou ter uma mistura de gases, eu vou ter uma mistura de concentração com volumes, e eu vou poder determinar certinho qual que vai ser o volume do meu pulmão. Por exemplo, eu peço para o paciente tocar todo o ar para fora, ou seja, ele vai chegar no volume residual. E daí eu abro essa válvula. Eu tenho predeterminado que aqui dentro tem 1 litro de hélio a 10% de concentração. Então, o paciente está no volume residual. Agora, eu abro a válvula e ele vai inspirar esse 1 litro. Então, o hélio vai acabar fazendo o quê? Se misturando com o volume do pulmão. E depois, eu só vou ter que fazer uma coisa. Ver como que está a concentração de hélio aqui dentro desse meu tubo. Qual que é a concentração? Por exemplo, eu determinei que a concentração é 5%. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer seva igual a seva. O meu volume 1 vai ser o quê? Vai ser 1 litro do hélio, e minha concentração 1 vai ser os 10%. A minha concentração 2 eu já determinei que é 5%. E o volume 2? O volume 2 é o volume residual mais o volume do hélio, ou seja, é VR mais 1. A partir disso, eu vou ter 5VR mais 5 vai ser igual a 10. Então, qual que é o meu volume residual? 1 litro. É assim que eu consigo determinar. E a partir disso, eu tenho espirometria com a minha reserva inspiratória, por exemplo. Eu pego isso aqui, boto a reserva inspiratória, eu cheguei no volume residual funcional. Ou eu pego esse volume residual mais a capacidade vital e eu chego na capacidade pulmonar total. Fácil assim. Agora, a partir da espirometria, então, eu consigo determinar outros parâmetros muito importantes. Como o quê? Por exemplo, eu consigo determinar qual é a capacidade vital forçada, como a gente já viu, que é toda essa inspiração. Só que eu também posso determinar o volume de inspiração forçada no primeiro segundo, porque eu vou demorar, por exemplo, 3 segundos para expirar todo o ar que eu tenho no pulmão. Agora, se eu pego só do primeiro segundo, que é onde ocorre aproximadamente 80% do ar, a gente expira no primeiro segundo. Então eu vou achar algumas relações importantes para as doenças. Quais relações? Por exemplo, eu pego nesse paciente, ele tem os valores normais aqui, seria a capacidade pulmonar total de 6 litros, ele vai expirar. Eu pego aqui no primeiro segundo. Quanto que ele expirou? Ah, ele expirou 4 litros num segundo. E seguiu todo o exame e ele demorou um pouco mais para expirar todo o resto. Inspirando todo o resto, a gente chama de capacidade vital forçada, porque ele está forçando. Capacidade vital forçada de 5 litros, que é o normal. Agora eu vou fazer uma razão. Qual razão? O volume de inspiração forçada no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada. Eu vou ter o quê? 4 sobre 5 ou 0,8. Ou seja, meu volume de inspiração forçada foi de 80%. É esse aproximadamente o valor normal que eu obtenho. Mas, e se eu tiver uma doença obstrutiva e uma doença restritiva? Primeiro vamos ver alguns conceitos. Uma doença obstrutiva, então, é, por exemplo, como a asma, o DPOC,
que vão fazer o quê? O estreitamento da luz dos brônquios e bronquíolos, ou seja, eles vão obstruir a entrada, mas principalmente a saída de ar nos pulmões. Por isso que na espirometria eu consigo detectar bem uma doença obstrutiva. É importante também entender o que é o enfisema. O enfisema consiste no quê? Na destruição por algumas enzimas das paredes do alvéolo e das vias de condução. Então o que acontece? Por exemplo, esse é meu pulmão, eu tenho aqui o alvéolo, ele é segurado por fibras. Fibras elásticas seguram o meu alvéolo. Se eu aumento o volume do meu pulmão, esse meu meio de condução vai aumentar proporcionalmente. Porém, se eu tenho proteases como no enfisema, eu começo a romper essas fibras não seguram mais direito o meu pulmão, o que vai acontecer? A luz vai estrangular, ou seja, vai ser também uma doença obstrutiva. Então vamos ver aqui alguns tipos. Primeiro, a bronquite crônica. O que consiste a bronquite? A bronquite consiste no acúmulo de secreção dentro da minha via de condução. Então eu vou ter um estreitamento da via por acúmulo de secreção e eu vou ter um aumento da resistência. Agora, o que acontece na asma, por exemplo? Na asma, eu tenho o aumento, então, a atividade da musculatura lisa que vai fazer a constrição da minha via de condução. Então, eu vou ter uma diminuição do diâmetro também. Só que essa diminuição do diâmetro está relacionada à inflamação, à alergia. Então, ela é reversível. Reversível. E o que consiste o DPOC? O DPOC normalmente consiste de bronquite com enfisema, mais enfisema. Então, na bronquite, eu tenho aumento de secreção. Na asma, eu tenho uma reação alérgica. Então, eu consigo fazer a diferenciação entre esses dois na espirometria se eu der um antialérgico para o paciente e ele melhorar na segunda espirometria. Então, significa que ele tinha uma doença obstrutiva por alérgeno. Agora, se ele não melhorar na seguinte espirometria, significa que a doença obstrutiva dele não é por alérgeno. Ou seja, possivelmente vai ser uma DPOC, principalmente em fumantes. Então, o que vai ser a alteração de espirometria? O problema aqui nos pacientes com doença obstrutiva é que quando ele começa a expirar, por exemplo, o pulmão está aqui, quando eu começo a expirar, ele começa a diminuir o pulmão. E quando ele começa a diminuir, o bronco diminui proporcionalmente. Só que o bronco já está pequeno, então ele vai diminuir muito. Por isso que o problema do paciente com doença obstrutiva é principalmente durante a expiração. Durante a expiração. Então o que se espera dele? Se espera uma diminuição do volume de expiração forçada. E também, o que mais pode ter? Pode ter um aumento do volume do pulmão, um aumento do volume do pulmão. Por quê? Porque esse paciente ele vai tentar manter o pulmão com o maior tamanho possível. Assim, ele vai ficar mais elástico, vai puxar mais e vai tentar manter essa minha via de condução ainda mais aberta. Então, vamos ver mais ou menos como funciona uma doença obstrutiva. Então, aqui uma doença obstrutiva tem um tórax em balão ou tórax em barril. Tórax em barril, eu vou ter o quê? Um aumento da capacidade pulmonar total, porque o paciente vai tender a manter o pulmão sempre mais insuflado para esses meus alvéolos manterem-se abertos, manterem-se mais abertos. E eu vou ter uma diminuição da capacidade vital, só que eu vou ter principalmente uma diminuição no volume de inspiração forçada, como eu já expliquei. Então, o que vai acontecer com a minha razão, volume de inspiração forçada, sobre capacidade vital forçada? Vai diminuir muito. Vai diminuir muito. Então, na expiro, o que eu vou notar? Olha só, no primeiro segundo, vou soltar só 2 litros de ar, enquanto que eu vou demorar um pouco mais de tempo para soltar minha capacidade vital forçada, que vai ser de 4 litros. Então, como foi minha razão? 1,5, ou seja, 50%. Isso é praticamente um diagnóstico de doença obstrutiva. Além disso, como a gente pode ver, a capacidade pulmonar desse paciente está muito mais elevada e ele solta menos ar, porque quanto maior o volume do pulmão, mais fácil é para ele manter a sua ventilação. E o que acontece numa doença restritiva? Uma doença restritiva vai estar relacionada com a fibrose, com o aumento do tecido elástico do pulmão e vai restringir o seu movimento. Por quê? Porque, olha só, esse é meu pulmão cheio de tecido elástico. Quanto mais elástico, vai ser menor a complacência. Então, esse pulmão vai fazer o quê? Ele vai se retrair. Ele vai se retrair. Enquanto que o pulmão da doença obstrutiva, ele tem o quê? Ele tem aumento da complacência, porque ele tenta sempre se expandir. Sempre vai estar com volume muito alto, enquanto que a doença restritiva vai estar com um volume muito baixo. O que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ter uma diminuição da capacidade pulmonar total, ao contrário da doença obstrutiva, que é um aumento. Porque aqui as forças elásticas são maiores, então a complacência é menor e o pulmão tende a se retrair muito mais. Eu vou ter uma diminuição da capacidade vital, só que essa diminuição da capacidade vital vai ser proporcional à diminuição do volume de expiração forçada. Ou seja, a minha relação volume de expiração forçada sobre capacidade vital forçada vai continuar
igual. Apesar de eu ter uma diminuição da complacência, eu ter uma diminuição disso aqui, vai continuar igual a proporção. Então, como funciona? Primeiro, a gente já parte de um volume, uma capacidade pulmonar total muito menor, 5 litros. Então, a gente vai inspirar e olha o que acontece. O volume de inspiração forçada vai ser de 3,2 litros, que é diferente do normal de 4 litros. E a capacidade vital vai ser de quanto? De 4 litros, que é menor. É diferente da capacidade vital forçada. Só que se a gente fizer a proporção aqui, olha só quanto dá. Dá a mesma proporção do normal. Esse que é o interessante. Agora, eu posso determinar também, para me ajudar, o fluxo expiratório máximo, que é quanto que eu consigo, o máximo de fluxo que eu consigo expirar. Quando eu começo a expirar, vai chegar um momento que eu vou soltar o máximo de ar. E esse vai ser o fluxo expiratório máximo. Olha só, ó, pô, chegou no máximo. Agora não é mais tanto porque tu não tem mais tanto ar no pulmão. Numa pessoa normal vai ser de 400 litros por minuto. Agora, o que acontece numa doença do tipo obstrutivo? Como eu falei, é principalmente relacionado com a expiração do ar, na doença obstrutiva. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a metade, aproximadamente, da minha capacidade vital, do meu fluxo expiratório máximo. E se eu botar aqui a espirometria, em tese, certinho como funciona, o que vai acontecer? Olha só, volume de inspiração máximo, ó, tá aqui em preto. Uma doença obstrutiva vai ter essa conformação em sofazinho, porque quanto menor o volume do pulmão, mais difícil vai ficar para expirar, enquanto que a doença restritiva é difícil de expirar, só que não vai ter esse sofazinho típico. E aqui a gente consegue traçar pelo volume de cada um. A doença restritiva vai começar com uma capacidade pulmonar total bem menor, e a doença obstrutiva vai começar com uma capacidade pulmonar total bem maior. Então, como que eu faço o diagnóstico de DPOC? Para asma, tá aqui, diagnóstico, usa-se o broncodilatador e depois repete-se o teste. Caso haja melhora do fluxo respiratório máximo, significa que é obstrução asmática. Senão vai ser DPOC, já que é crônica, aumento de secreção e não melhora tanto com vasodilatação, e etc.